Creio que hoje a sua vida está sendo impactada pelo Espírito Santo e desafiada a viver um novo tempo segundo o propósito de Deus. Eu quero que você mergulhe comigo agora, quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. A Bíblia diz que o Senhor libertou o seu povo com mão forte, e através de Moisés, Deus conduziu esse povo até a terra prometida. Mas é interessante, querido, que Deus foi quem escolheu o caminho que o povo teria que percorrer até a terra de Canaã. E Deus escolheu o caminho do mar. A primeira grande dificuldade que o povo enfrentou após ter saído do Egito foi encontrar-se com o Mar Vermelho. E agora estava diante deles o Mar Vermelho. E quando olharam para trás, Faraó estava vindo com seu exército. O que fazer diante desse quadro? Atrás estava vindo o Faraó com um exército para levar novamente aquelas pessoas. Eram milhares e milhares, mais de 2 milhões de pessoas serem levadas novamente ao cativeiro. À frente está o Mar Vermelho. Mas logo o povo começou a murmurar. Chega para Moisés e diz assim, está no versículo 11, no capítulo 14 de Êxodo. Eles reclamaram a Moisés e disse: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Veja como esse povo começou a murmurar, a se queixar. Eu vejo aqui, querido, 2 atitudes, 2 posturas. Uma do povo que tinha saído do Egito, que foi liberto por Deus, e outra atitude de Moisés. 2 posturas, era como se fossem 2 igrejas, com comportamentos diferentes, com posicionamentos diferentes. A posição de um povo que diante da dificuldade, que diante do obstáculo, recua e sente saudade até do cativeiro. Enquanto nós temos um homem visionário, Moisés, com a visão de Deus, buscando direção do Senhor. Não foi por acaso que Deus os levou para o caminho do mar. Havia algo que Deus iria fazer ali. O povo esquece de todos os milagres. O povo esquece de todos os prodígios do Senhor lá no Egito, tudo que Deus fez para libertá-los. O povo esquece da promessa. Mas veja, querido, que a postura de Moisés, a posição de Moisés é uma mensagem para nós, como igreja do Senhor nos tempos que vivemos. Se ali havia 2 atitudes, 2 povos com 2 posturas diferentes, com 2 padrões de comportamento diferentes, uma de Moisés e a outra do povo. Aquele povo que saiu do Egito, que reclama diante do obstáculo que eles encontraram, o Mar Vermelho, que murmura, era um povo que não tinha propósito. Eles perderam o propósito, perderam a visão de Deus. Se Deus escolheu o caminho do mar, era porque Deus iria fazer algo grandioso. Porque maior seria as conquistas que aquele povo teria, e maiores coisas eles iriam experimentar, mais ainda do que eles viram no Egito. O Egito foi apenas o começo, foi uma gota diante do oceano das maravilhas de Deus. E esse povo esquece de tudo, esquece das promessas. É um povo sem propósito, é um povo sem visão de Deus. Eles se perdem. Eles agora estão andando por vista, não pela visão. A vista é aquilo que estava diante dos seus olhos, o Mar Vermelho. A visão era o que estava além do mar. Ou seja, Moisés naquele momento busca Deus, e Deus diz para Moisés: Moisés, diga para o povo que marche em direção ao mar. Queridos, isso é extraordinário, porque um homem que tem a visão de Deus, ele não recua.
O homem que tem a visão de Deus, ele não se estaciona, não se paralisa. Ele anda e vive com a visão no futuro. Mas a sua ação no presente, ele reage no presente de acordo com aquilo que ele está vendo. Moisés ali estava vendo algo além do mar. O mar não era um empecilho, o mar não era um obstáculo, o mar não iria paralisá-los, o mar não iria impedi-los. Essa era a visão que Moisés tinha. Querido, deixa eu dizer algo para você. Nesse tempo você está vivendo por vista ou por visão? A vista é uma função dos seus olhos, a visão é a função do seu coração, do seu espírito. Aleluia! Quando você vive por visão, você vive dentro de um patamar de uma direção do Espírito de Deus. Deus te mostra muito além do que os seus olhos estão vendo. E foi isso que Moisés falou com o povo. Deus está me dizendo que vocês marchem em direção ao mar. Somente alguém visionário pode fazer isso, querido. Deixa eu dizer algo para você. Nesse dia, você está tendo a oportunidade de ouvir homens de Deus, homens visionários. Enquanto há muitas informações para você ficar paralisado, dominado pelo medo, o que está acontecendo? Será que nós vamos nos estacionar no tempo? O tempo está perdido. 2020 foi um ano perdido. Não tem mais jeito. Querido, hoje Deus está dizendo para você: não viva por vista, viva por visão. A vista é o que os seus olhos estão vendo. A visão vai além do que os seus olhos veem. Faz você enxergar além. Essa capacidade Deus dá à sua igreja, dá ao seu povo. Se tem um mar, a visão nos faz ver o mar se abrindo. A visão nos leva a marchar. E temos a certeza que à medida que estamos em direção ao obstáculo, o obstáculo vai desaparecer. Foi isso que Deus estava dizendo. Diga ao povo que marcha era um ato de fé. Andar por visão e não por vista. O povo andando por vista, eles iriam ter um medo de se afogar. Mas no instante que a visão de Deus adentrasse no povo, o mar se abriria. Aleluia. Hoje estamos aqui para dizer para você: você irmão, você minha irmã, você igreja do Senhor, não viva por vista, viva por visão. Nos tempos que nós estamos vivendo, há um mar à nossa frente. Muitos não sabem o que fazer, estão desesperados. Muitos olham para trás e veem que o inimigo está vindo, é muito furioso, e à frente tem um grande obstáculo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus escolheu o caminho do mar, é porque o milagre é grandioso. O povo viria algo que nunca eles tinham visto. Aqui faria parte da história deles. O mar vermelho se abriu. Aleluia. O mar vermelho se abriu. Deixa eu dizer algo para você, irmão, minha irmã, igreja do Senhor. Hoje é um tempo de vivermos o sobrenatural de Deus. Hoje é um tempo de vivermos o impossível se tornando possível pelo exercício da nossa fé. Igreja do Senhor, ouça isto: é o tempo de nós estarmos nessa unidade, vivendo nesse propósito divino. O mar vai se abrir, o socorro do Senhor virá. Outra coisa que eu entendo é que, além desse povo ser um povo sem propósito, sem visão, eles estavam com saudades do Egito. Perderam o propósito. Esqueceram porque eles foram libertos. Eles esqueceram que eles foram tirados do Egito para cumprir um propósito. Quantos estavam ou estão nas igrejas hoje? Eu digo igreja aqui como uma estrutura física, um templo, onde vão, mas estão ainda presos ao mundo. Não estão na visão de Deus. Quando aparece qualquer obstáculo na vida, recuam. Pensam que Deus esqueceu deles. Não. Aqueles que têm a visão de Deus não são dominados pelo medo. Vence o medo porque sabe que o propósito de Deus está muito acima das nossas circunstâncias. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas temos o favor de Deus. A visão nos favorece. Aleluia. Por isso a escolha: ou vivemos por vista
ou vivemos por visão. Há duas escolhas, mas há uma só alternativa para sermos igreja. Para qualquer pessoa, qualquer um de nós individualmente, há uma escolha a fazer: ou vivemos por vista, ou vivemos por visão. Mas há uma só alternativa para a igreja do Senhor: é viver por visão. Não existe outra. Para sermos igreja de Jesus na terra, nós precisamos viver segundo a visão do reino de Deus. Não existe outra alternativa. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu decidi não viver segundo os meus olhos, eu decidi viver segundo os olhos de Jesus. Aquilo que Jesus mostrou a João, quando João estava na ilha de Pátimos, quando a igreja do Senhor estava sendo perseguida e muitos cristãos sendo mortos, Deus abre os céus para João. E Jesus disse assim: João, suba para cá, venha para cá. João, ele é arrebatado e ele passa a ter a visão a partir do trono de Deus. João, ele vê muitas coisas acontecendo e outras que irão ainda acontecer. Tudo está diante dos seus olhos, mas não é apenas a vista de João que está vendo tudo aquilo. Há uma visão de Deus. E sabe qual é a visão? É que por detrás de tudo aquilo, apesar das circunstâncias serem favoráveis, a João está tendo a visão do trono. Está tendo a visão do trono. Nada daquilo que está acontecendo na terra está abalando o trono de Deus. E nós somos chamados, queridos, para governar com Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, numa posição de governo. Então nós não vivemos por vista, mas pela visão a partir do trono de Deus. E João, naquela posição, a visão a partir do trono, ele pôde ver que a vitória é sempre do Senhor Jesus e da igreja de Jesus. Aleluia. A vitória é nossa. Isso é viver por visão. Isso é viver com propósito. O povo de Israel perdeu o propósito. Outra coisa que nós encontramos aqui, que além de ser um povo sem propósito, era um povo sem poder. Incrível. Um povo que tinha experimentado o poder de Deus lá no Egito, a mão forte do Senhor que Deus tinha feito por eles. Agora eles estavam diante do mar e eles não estavam acreditando que Deus era poderoso para fazer aquele mar se abrir. Um povo sem poder, um povo que perdeu a visão do poder de Deus. Igreja do Senhor Jesus, nós não fomos chamados para vivermos como pessoas comuns, não como pessoas ordinárias. Igreja não é comum. Igreja não é um povo ordinário que vive o comum. Não, igreja é um povo que vive o extraordinário. Nós somos chamados para viver o incomum, querido. Comum todos fazem, todos veem, mas o que é incomum é o que os outros não veem, o que os olhos não veem. O que é incomum para nós é a manifestação do poder de Deus, onde mar se abre, onde mesmo que as circunstâncias são desfavoráveis, mas há um favor divino, e esse favor divino nos faz atravessar um mar totalmente aberto por Deus. Aleluia. Isso me faz lembrar também quando Jesus estava com seus discípulos e Jesus disse: nós vamos para o outro lado, mas vão na frente, depois eu vou. Os discípulos entraram num barco e lá foram navegando em direção ao outro lado. É interessante que eles enfrentam uma grande tempestade e Jesus não aparece. A Bíblia nos diz que depois da quarta vigília da noite, já mais de 3 horas da manhã, Jesus vem ao encontro deles andando sobre as águas. Aleluia! Isso foi espantoso. E eles disseram: que isso, é um fantasma? E Jesus dizendo: sou eu. E eles então disseram: Senhor, és tu mesmo? Sou eu. Pedro foi o mais corajoso de todos. Pedro disse: és tu, Senhor, então me mande ir ao teu encontro. Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro põe os seus pés nas águas. Ele tira os pés
daquela estrutura do barco e põe os pés sobre as águas. E o Pedro, ele começa a sentir que dentro dele há um poder que o mantém em pé sobre as águas. E Pedro vai andando em direção a Jesus. Querido, esse é um tempo que nosso coração não pode estar preso a nenhuma estrutura. O nosso fundamento é Cristo. É nele que nós cremos. E quando Jesus chama Pedro, venha, ele está nos dizendo também em tempos como esse, venha, mesmo que você pise em algo que você diz, o que está acontecendo? É impossível isso, mas é isso que Deus quer te mostrar. Não viver segundo as vistas. Se Pedro olhasse e apenas os seus olhos que estavam mostrando a fúria do mar, as ondas bravas, Pedro sentiria medo. Mas no instante que ele abraçou a visão de Jesus, e a visão de Jesus foi esta: você pode andar sobre as águas. Aleluia! Você pode andar sobre as águas. Você pode sair desse barco e andar sobre as águas. Ouça, igreja, ouça, igreja. O Senhor está nos falando, sim, nós podemos experimentar o sobrenatural. Nós podemos viver milagres. Nós podemos ver o impossível se tornar possível. Aleluia! É o tempo da igreja se manifestar com poder e graça. A Bíblia nos diz que a própria criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, é porque os filhos de Deus têm a cura para a criação. Está nos filhos de Deus a cura, a libertação dessa criação. E sabe o que eu penso quando leio esse texto? Eu penso naquela criação que Deus fez para dar ao homem uma criação perfeita, uma terra perfeita, uma terra abençoada. Essa é a criação que está gemendo, aquela criação de Gênesis capítulo 1. E a Bíblia diz que quando o homem peca, a terra tornou-se maldita por sua causa. Mas agora, como filho de Deus, temos a cura para a terra, temos a redenção para a terra. Oh, queridos, igreja do Senhor, ouça isso. Esse é o tempo de nós nos manifestarmos como filhos de Deus. Filhos que mergulhem na paternidade de Deus. Filhos que andam em obediência. Filhos que andam em submissão. Filhos que entendem que nós precisamos uns dos outros. Filhos que se submetem à visão do Pai. Filhos que vê o que o Pai está fazendo e faz. Filhos que não tomem atitudes independentes. Não, são filhos que agem segundo aquilo que vê o Pai fazendo. Aleluia. Jesus disse: o filho faz o que vê o Pai fazendo. E nós somos os filhos. E a terra, a criação, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Porque há poder em nós, querido. Há uma visão que Deus colocou dentro de nós. Há um poder que Deus colocou dentro da igreja, para que a terra possa se alinhar ao propósito divino. Aleluia. Jesus nos ensinou a oração dizendo o seguinte: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu. Nós, como igreja do Senhor, nós aqui vivemos para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. E somente a igreja de Jesus tem a visão de como a vontade de Deus ela é feita no céu. E somente a igreja de Jesus é que pode trazer para a terra essa vontade da maneira como ela é feita no céu. Ou seja, querido, isso que vai trazer ordem à terra, isso que vai trazer à terra ordem, e como diz até na nossa bandeira, e progresso, é que vai colocar as coisas alinhadas no prumo de Deus, no prumo do céu. E essa é a função da igreja, essa é a nossa missão, essa é a visão que Deus nos deu. Então Deus nos deu essa visão, Deus nos deu esse propósito, Deus nos deu o poder para que o impossível se torne possível. A manifestação dos filhos de Deus é que vai trazer cura à nossa terra. O povo de Israel
Um povo sem propósito, sem visão, um povo sem poder e um povo sem princípio. Ora, como aquele povo sente saudades da escravidão? Como aquele povo pode sentir saudade do tempo de escravidão? Mais de 400 anos de escravidão. O povo não estava tomando uma postura de gente que anda por princípio. Lá no começo, Deus disse para o seu povo que eles iriam conquistar uma terra. Eles seriam escravos, mas o Senhor os libertaria e os conduziria à terra prometida. Queridos, e aquele povo abandona essa visão. E um povo agora no deserto quebra princípios de Deus. E qual foi o princípio que o povo quebrou? Foi o princípio de que Deus tem profetas na terra. Moisés foi o escolhido do Senhor, um profeta de Deus, um homem visionário, um homem alinhado ao céu, um homem alinhado ao coração de Deus. Aleluia! Um profeta do Altíssimo. Meu Deus! Por isso que nós precisamos ouvir os profetas de Deus. Se ouvirmos os profetas, nós vamos prosperar. E os profetas de Deus nesse tempo estão se levantando, porque o leão está rugindo. Se o Senhor não falar, se o Senhor não profetizar, se o Senhor nada nos falar, então nós seremos corrompidos, nós viveremos no engano, na mentira. Mas há profetas de Deus nessa terra. Há profeta de Deus. Assim como Deus levantou Moisés, há muitos Moisés que o Senhor levanta hoje, trazendo o fundamento. Moisés lançou o fundamento naquele povo. Um povo que não tinha princípio, não tinha visão. Um povo que tinha perdido a fé no poder. Um povo sem princípio. No entanto, Moisés aceita o desafio de gerar a visão de Deus naquele povo, de gerar princípios naquele povo, de gerar no coração daquele povo o poder de Deus. A nossa missão aqui é essa, querido. Deus tem os seus Moisés que está lançando o fundamento, porque após o fundamento vem a conquista. E se nós não tivermos fundamento, nós não conquistamos nada. Fundamento nos traz alinhamento ao céu. E esse é um tempo que Deus está nos alinhando para novas conquistas. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio que Deus levanta os Moisés para lançar fundamento. Deus levanta os Josué para as conquistas. E se nós nos perdemos, querido, há sempre o Samuel que ouve a Deus. Os Samuéis que Deus levanta. Há sempre os Elias que Deus levanta para novamente trazer o alinhamento do céu à terra. Aleluia. E esse é um tempo que Deus está nos alinhando. Eu espero que você, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, nessa conferência, nós sejamos alinhados. Nós abraçamos o propósito de Deus, a visão de Deus. Que Deus nos abençoe. Shalom, shalom. Amém. Aleluia. Glória a Deus.